Crises locais são evidentes quando se trata de conflitos armados, mas, pelo menos quando um dos países envolvidos tem grande importância no cenário comercial mundial, a coisa tende a ficar ainda mais séria. E num efeito dominó, todos os demais países podem sofrer sérias consequências. Importações e exportações são afetadas. O preço dos barris de petróleo ficam fora de controle. E, no final, quem acaba pagando por isso é a população da maioria das nações. Eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em relação ao que ocorre atualmente entre Rússia e Ucrânia, Elon Musk tem alertado que uma crise mundial é iminente e vai influenciar negativamente nos negócios mundiais. Quando países entram em conflito de uma forma ou de outra, os países vizinhos e aqueles que dependem dos que estão envolvidos no contexto tendem a sofrer as consequências. E quando ao menos um desses países executa um papel fundamental na economia mundial, como é o caso da Rússia, o cenário da crise ganha um aspecto não só duvidoso em relação ao que pode acontecer no futuro próximo, como também de calamidade financeira sem precedentes. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia possuem papéis de altíssima importância nos mercados internacionais de produtos considerados básicos, já que exportam não só petróleo, como também gás natural, trigo, cereais, carvão, ouro e outros metais considerados preciosos, além de fertilizantes. Sem qualquer previsão de um cessar-fogo definitivo, a guerra promovida pela Rússia contra a Ucrânia já mostra sinais evidentes de que a crise está surgindo. Basta observarmos o aumento vertiginoso no preço de matérias-primas de grande utilidade, a começar pelo petróleo. Países que dependem em parte ou totalmente da importação dessas matérias-primas, já começaram a sentir as dificuldades inerentes dessa guerra, uma vez que boa parte do que eles produzem e exportam passou a ser sancionada por muitas nações. Por outro lado, a guerra causou a paralisação na produção interna dos países em conflito e, consequentemente, nas cadeias de distribuição dos seus produtos para o resto do mundo, elevando os preços de forma irrefreável. As sanções econômicas de vários países significa que eles pararam de importar os produtos, especialmente de quem iniciou o conflito, que neste caso partiu da Rússia. Mesmo que Vladimir Putin tenha previamente avisado que as consequências bélicas iriam se espalhar caso qualquer outro país interviesse em favor da Ucrânia, vários foram aqueles que impuseram sanções contra os russos. Já que não poderiam entrar diretamente na guerra, nada mais certo que suspender os negócios com o país de Putin, numa forma de intimidar o presidente e seus comandados. Tentativa esta que, pelo que temos visto, tem se mostrado completamente em vão. Os países mais pobres têm sofrido demasiadamente com esta situação, que já se mostra catastrófica, principalmente porque muitos deles ainda não se recuperaram totalmente da crise gerada pela pandemia do Covid-19, a qual abalou profundamente a economia do mundo todo. E não pense que as consequências são somente imediatas. Especialistas preveem que o ano de 2022 será de grande recessão em boa parte do planeta e que a grave crise econômica que se inicia se estenderá por um bom tempo, podendo ainda se estender a 2023. A recuperação, no entanto, será lenta e gradual, mesmo porque os próprios países envolvidos geralmente também acabam caindo em crise. O mega empresário Elon Musk tem dito abertamente nas redes sociais, especialmente por meio do Twitter, rede que agora pertence a ele, que essa crise é uma realidade e que a população mundial vai pagar pelas consequências. Tudo começou em tom de brincadeira, quando Musk desafiou Putin para um duelo pessoal. Postagem esta que, evidentemente, o presidente russo parece não ter notado. Porém, enquanto se desenrola o conflito, sem previsão de término, Musk tem feito postagens em que mostra grande preocupação. Apesar de produzir carros elétricos e independentes do petróleo, o dono da Tesla tem se mostrado aflito também com a baixa no comércio do que se conhece também por ouro negro.
Isso porque essa matéria-prima é utilizada não somente na produção de combustíveis, como a gasolina e o diesel, mas também de outros produtos importantes, como querosene, óleos lubrificantes, materiais plásticos, asfalto, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo utilizado nas cozinhas do mundo todo, entre outros derivados. Mesmo que os carros elétricos da Tesla não precisem de combustíveis fósseis para funcionar, muito do material utilizado em sua fabricação é, sim, derivado do petróleo. Assim, numa crise econômica de tamanha gravidade, o efeito negativo afetará também as finanças de potenciais clientes da Tesla. Sem contar que não só a Tesla precisa de normalidade dentro do mercado. Elon Musk é dono de outras grandes empresas que, direta ou indiretamente, dependem do petróleo para produzir e funcionar, como a maioria das empresas do planeta. Sendo a Rússia o segundo maior exportador de tal matéria-prima, com uma produção de 11,3 milhões de barris por dia e perdendo somente para os Estados Unidos, que produzem 15,2 milhões por dia, a demanda do petróleo cai vertiginosamente com essa crise. É só fazer as contas. O mundo está deixando de movimentar mais de 1 bilhão e 700 milhões de litros de petróleo bruto por dia. Essa quantidade, com certeza, faz falta e afeta todo um ciclo mercadológico que, desde meados do século XIX, vem cada vez mais se tornando dependente dessa matéria-prima. Elon Musk é um dos maiores defensores de energias renováveis, como a solar, a eólica e a nuclear. Devido ao cenário atual, tanto ele quanto os seguidores desta ideia exigirão ainda mais melhorias e capacitações na distribuição e no uso desse tipo de energia. Isso é incontestável e é o que parece. O mundo vai mesmo precisar rever seus conceitos. O mercado precisa urgentemente de mudanças significativas no setor. Só que nada disso é tão fácil quanto parece. Para os países melhor situados economicamente, ou que já fazem uso de energias limpas há mais tempo, como é o caso da Holanda, que há anos vem usando a energia eólica, a coisa é menos complicada, mesmo porque países com territórios e populações menores têm maior facilidade de dispensarem o uso de veículos automotores. A Holanda, por exemplo, tem o velho hábito da mobilidade por meio de bicicletas. Isso por causa de sua própria geografia, com ruas mais planas, cidades menores e índice populacional reduzido. Mas o que dizer de países como o Brasil, com geografia acidentada, alta concentração de habitantes e cada vez mais crescente, que depende quase que totalmente do petróleo para tudo. E mais, dentre os 100 países produtores de petróleo, estamos em 8º lugar, com cerca de 3 milhões de barris por dia, o que é insuficiente até para nos manter. Poderíamos passar a usar energia eólica e mesmo que alguns estados já façam uso dessa alternativa, a produção ainda é muito baixa, que não consegue suprir a demanda nem de um estado inteiro. A energia solar por aqui, além de cara, ainda é muito tímida. Para que os países como o Brasil passem a utilizar a energia vinda do sol, seria necessário não só um revés completo em seus costumes, como também investimentos altíssimos em todos os setores, algo que, para nós, é totalmente utópico. E o que dizer da energia nuclear? Angra 1, por exemplo, com sua potência de 640 megawatts, gera energia para suprir cidades com até 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou São Luís, do Maranhão. Atualmente, o país conta com mais de 200 milhões de habitantes. Imagine o que teriam que investir em usinas nucleares para abastecer todo o país. Note que utilizei somente o Brasil como ilustração para ver que é, sim, uma utopia, queremos mudar as coisas imediatamente.
Portanto, ideias como as de Elon Musk, por mais reais e necessárias que sejam, têm sua prática impedida pela atual situação da maioria dos países do mundo. Até mesmo para os países mais ricos, como os Estados Unidos. Mudar tudo de uma hora para outra beira a insanidade, infelizmente. O pior de tudo é que estamos vendo somente a ponta do iceberg dessa crise. Conforme o próprio mega empresário tuitou, tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias e precisamos aumentar nossa produção de petróleo e gás imediatamente. Como podemos ver, enfrentamos uma grande dualidade neste início do século XXI. Ao mesmo tempo que o petróleo já encara seu limite, o mundo ainda não encontrou uma solução imediata para resolver suas crises. Um estudo divulgado pela British Petroleum prevê que as reservas naturais de petróleo têm uma data limite, o ano de 2067. Até lá, ou o mundo encontra e disponibiliza as alternativas com as energias sustentáveis, ou cairá num colapso apocalíptico. O que nos resta, como meros espectadores e consumidores de todos esses recursos, é torcer para que tenhamos condições de superar tudo isso, ao mesmo tempo em que o planeta vai sendo inflado pela superpopulação. Enfim, eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!